Olá, estamos iniciando mais um vídeo, uma live, 1 minuto antes só para testar o som, a imagem. Este que é o nosso último encontro deste ano. Daqui a pouco eu vou dizer as datas que nós vamos suspender o estudo para dar uma descansada, não é? Refletir nesse material todo. Estamos quase chegando às 21 horas. Muito bem, são 21 horas. Sejam todos bem-vindos. Vamos, antes de tudo, agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade deste encontro, o estudo da obra de Joana de Ângeles e do Divaldo Pereira Franco. Pedimos aos nossos mentores que nos ajudem no entendimento, na harmonia, na sintonia com os planos mais elevados, para que possamos nos enriquecer mais. Hoje vamos estudar o capítulo 20 do livro Seja Feliz Hoje. É o nosso 21º encontro, hoje é 21/12/2020. A minha esposa já deu um feedback que o som está bom, então podemos falar que estão todos ouvindo, que saiam palavras boas, não é? Boas energias. O tesouro da oração. Bom, deixa eu falar primeiro então dessa ausência no final do ano. Dia 28/12, que é a próxima segunda-feira, e dia 4/1 não teremos o nosso estudo. Voltaremos dia 11 de janeiro de 2021, ok? Uma breve pausa para as nossas reflexões. Olha, nós temos algumas experiências, algumas buscas que nem sempre são entendidas ou nós conseguimos alcançar o que objetivamos. E há uma tendência nossa de logo taxar que determinada prática não funciona porque não tivemos o resultado esperado. Estamos falando da oração ou da prece. Então é comum a pessoa dizer que ora e com fervor e não tem o resultado que ela gostaria. Será que os benfeitores não estão ajudando exclusivamente esta pessoa? Minha garganta está falhando muito. O que será que acontece que justamente com essa pessoa não funciona a prece? E ela diz que faz com fervor. Agora, qual é o tamanho do fervor dela? O fervor é dela pedir uma coisa impossível ou uma coisa factível? Nós temos que avaliar também como nos colocamos diante da situação. Qual é a nossa postura? Se Jesus ensinou a oração, o Pai Nosso, o nosso Mestre, então ele sabe o que é bom para nós. Os benfeitores constantemente estão nos indicando a oração. Falta conhecer mais para nós entendermos e sentirmos a oração, né? Então, o questionamento, a indagação é inversa. Em vez de colocar a prece em dúvida, nós devemos colocar o nosso apelo, a nossa busca em dúvida, porque alguma coisa estamos deixando de fazer para que não tenhamos o resultado requerido.
Ora, espíritos iluminados que sabem o que dizem, têm estudo, têm pesquisa, têm vivência, não há dúvida quanto ao que eles propõem. Então vamos entender aqui o que propõe Joana de Ângeles. Diz ela: Francisco Ozuna, sacerdote e místico espanhol do período renascentista, dos séculos XV e XVI, na sua grande obra Abecedário Terceiro, afirma que a primeira forma de orar, a que se situa no plano da fé, é como escrever a um amigo. Vou escrever. Olha, desejo que você esteja bem, receba essa notícia ou essa informação ou esses parabéns. A primeira oração seria como mandar uma carta para um amigo. A segunda forma de orar, situada no plano da esperança, é como escrever a um amigo e esperar por uma resposta. Por causa da esperança. Eu estou emitindo a carta esperançoso que volte, né? Então esta seria a segunda. A terceira maneira de orar, situada no plano do amor, como se fôssemos pessoalmente à casa, é como se fôssemos pessoalmente à casa do amigo. Situada no plano do amor. O amor aí seria ir na casa da pessoa, ter o contato com ela, amistosamente, conversar, e isto é uma prática do amor. Nós estamos desejosos de estar com uma pessoa querida, de escutar, de falar. A primeira é como um beijo nos pés, a segunda como um beijo nas mãos, e a terceira como um beijo na boca, que tem mais proximidade. Muito bem. A antiguidade do conceito, mais de 500 anos, é de grande atualidade, porque esse amigo é Deus, cuja oração deve ser-lhe dirigida ao nosso Criador. Trata-se de um grito emocional na hora da aflição, encaminhando ao Pai Criador como um ato de irrestrita confiança, como um grito emocional, diante do sofrimento, da decepção, da conquista, de uma situação inusitada, há aquele grito, há aquela reação. Trata-se de um grito emocional na hora da aflição, encaminhada a Deus como um ato de irrestrita confiança. Nesta hora não esperada e inusual que acontece a situação, o indivíduo consegue uma capacidade de exteriorizar o seu pensamento, de fazer a oração, coisa que comumente não faz por causa da indiferença, falta de fé, desconfiança de que não dá certo. Mas na hora do aperto, o indivíduo supera todas essas objeções e faz, e tem o seu grito, o seu apelo ao Criador. Então, olha só. Noutras vezes, é uma descarga de angústia que necessita de socorro imediato e, por fim, é um enlevo de gratidão em delícia de emoção. No momento, um grito de angústia por conta do sofrimento e no outro de enlevo, de elevação, de contato com o mais alto, de alegria, de confiança. Por isso que a oração, de maneira alguma,
não se circunscreve apenas ao ato da rogativa, mas também é instrumento de louvação e, por fim, de júbilo pelo bem alcançado em forma de reconhecimento. Nós não conhecemos direito os efeitos da prece, não é? Invariavelmente nós aprendemos a fazer diante do sofrimento, da situação difícil. Parece que a mente fica sem recurso, não tem mais para onde apelar, e nesse estado de espírito, de perturbação, o indivíduo alça o pensamento ao Criador. Aí nós vemos que os limites que a vida oferece, elas são instrumentos também de crescimento do indivíduo. Você pode pegar uma pessoa cética, que não acredita, que se opõe, e ela se defende com o seu argumento, com a sua inteligência, com as suas objeções. Então ela pensa que está calçada em bases fortes para se manter assim. No entanto, a vida, professora que tem várias aulas instrutivas de como ensinar o aluno, tem uma aula, por exemplo, chamada dor. Uma dor física que extrapola toda a racionalidade, toda a pretensão, toda a arrogância. O indivíduo se achar acima de tudo, porque ele conhece um pouquinho. Isso porque ele conhece um pouquinho, hein? A gente pode pensar nesse pouquinho, desculpe, que ele conhece apenas o que se passa no planeta Terra, sem atinar o que passa na nossa galáxia, de 250 bilhões de estrelas em torno disso. Imagina se ele fosse senhor de todo esse conhecimento. Mas faz parte da imaturidade, não é da sabedoria. Os espíritos que alcançam o conhecimento da galáxia, eles não são arrogantes, orgulhosos, vaidosos. Eles são humildes, elevados. Percebe? Então, essa arrogância vem às vezes de um conhecimento. O indivíduo fez um curso de 10 anos numa universidade, se acha melhor do que o outro. Ganha um salário bom, tem uma posição boa na empresa, se olha de cima para baixo para os outros, por causa dessas pequenas conquistas, né? Eles se acham o máximo. Aí vem a aula da dor, ou a aula do sofrimento, a aula da perda, a aula da pobreza, a aula da riqueza, uma série de aulas que vão ensiná-lo a conhecer mais, a tomar contato com capacidades internas como a humildade, a amizade, são valores mais importantes do que a pretensão que ele se arroga. Muito bem. Por isso que a oração, de maneira alguma, não se circunscreve apenas ao ato da rogativa. Apertou o sapato, o indivíduo ora. E quando ele está entrando no emprego dele, será que ele não tinha que fazer uma oração? Meu Deus, obrigado por estar vindo aqui, neste ambiente abençoado, que seja iluminado todos os trabalhadores. Ou, quando ele pega o metrô, abençoar o metrô, o ônibus, o táxi, agradecer, obrigado, meu Deus, por eu poder me valer dessa condução. Ou no restaurante, quando ele vai almoçar, não somente na hora do sofrimento. Porque, olha só, se eu vou no restaurante comer mal-humorado, baixo astral, eu vou contaminar minha comida com o meu humor.
eu vou irradiar sujeira psíquica, toxicidade no meu alimento. Se eu estou no estado de consciência elevado, eu estou em sintonia com os planos mais elevados, as minhas energias são mais saudáveis. E certamente vai me fazer um bem muito grande. Mas também é instrumento de louvação. Obrigado por eu existir, meu Deus. E por fim, de júbilo pelo bem alcançado em forma de reconhecimento. O bem alcançado. Quando alcançamos. E, olha, a gente encontra informação dos benfeitores, até quando nós não alcançamos o que gostaríamos, tem que agradecer. Porque pode ser que o nosso desejo traria algum tormento pessoal que nós não temos alcance dele. Então, o indivíduo não tem, às vezes pragueja, né? Ah, tá vendo como não funciona para mim? Eu gostaria que acontecesse tal coisa, que eu tivesse um aumento, que eu tivesse uma promoção na empresa, eu estou lutando para isso, estou fazendo curso técnico e não tive a promoção. Será que isso não pode ser bom? Pode ser que ele, diante de uma promoção, se tornasse arrogante, poderia criar inimizades, poderia entrar num estresse que ele não suportaria, desenvolver algum tipo de transtorno. Nós ainda não temos onisciência para entender tudo. Nós entendemos pedacinho por pedacinho da vida. O todo ainda foge, né? Essa visão holística, integral que se propõe há um certo tempo é uma proposta de ver o todo, porque a gente vê sobre fragmentos, pedaços. Orar é romper as barreiras mentais limitadoras das emoções e necessidades imediatas para alcançar os altiplanos da vida. Olha a importância. Então, veja bem, muitas vezes nós queremos alcançar o domínio de alguma coisa ou o conhecimento através da racionalidade, da leitura de muitos livros, cursos, o que não deixa de ter o seu valor, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aqui Joana de Ângeles está propondo uma condição de quebrar as barreiras mentais limitadoras através da prece. Como diz a psicologia transpessoal, quando o indivíduo ele tem uma experiência de consciência cósmica, o que seria isso? Seria um estado de consciência ampliada, que a pessoa que faz meditação, relaxamento, treinamento mental, pode ter essas experiências. Então, veja bem, nós enxergamos as coisas de forma fragmentada, compartimentada. Então, quando você vê uma situação, não necessariamente você entende outra ou a continuação dela. Por exemplo, você vê uma pessoa que está tendo azar ou dificuldade de fazer alguma coisa, né? Alcançar, por exemplo, a promoção. E a pessoa sofre com isso e a gente acha que ele realmente está sendo cerceado pela vida. Mas a gente só tem alguns detalhes. Quem está vendo o todo está vendo a causa e o efeito. Está vendo de forma integral. Então, nesse mapa que o espírito mais elevado vê, ele sabe que aquele indivíduo que quer aquela coisa, se ele alcançar, vai trazer um prejuízo lá na frente. Tem um caso contado por Divaldo, muito interessante, muitos conhecem, que eu vou sintetizar ao máximo, porque eu não lembro direito. Um pai trabalhador do bem,
tinha uma filha que o ajudava na prática da caridade, na distribuição de alimentos, e o pai teve a notícia que a filha ia desencarnar jovem, porque já tinha cumprido a sua tarefa na Terra. O pai se desesperou, apelou aos benfeitores espirituais, pedindo para que não deixassem ela desencarnar, senão ele também não conseguiria levar avante seu projeto. E os benfeitores falaram que não poderia continuar. Ele insistiu. Esse apelo chegou, me parece, até Maria de Nazaré, e foi feito uma refutação no começo, depois foi autorizado, mas que ele assumisse a responsabilidade. Quando essa jovem chegou na maioridade, ela se apaixonou por uma pessoa e não deu certo o romance e ela se suicidou. O pai ficou desesperado, naturalmente, e os benfeitores explicaram. Ela não podia ficar por causa disso, desculpe. Ela não tinha estrutura psicológica para suportar uma decepção amorosa. Percebem? Então, muitas vezes a pessoa não tem o que quer porque ela não pode ter, não é um capricho da espiritualidade. Deixa eu abrir uma pastilha aqui para cuidar da minha garganta. E assim, no nosso querer, no nosso desejo, no nosso propósito, parece que a coisa mais genuína, a coisa mais importante, que não vai fazer nada. Por exemplo, quantas pessoas acham que se tivesse muito dinheiro, seria uma pessoa caridosa e até fazem essa barganha com a divindade. Ah, se eu tiver mais dinheiro, eu começo a fazer o bem. Se eu tiver mais recursos. O problema não é de recursos, o problema é de consciência do indivíduo, de consciência de saber o que é bom, de ajudar o outro. Não é outra coisa, porque está cheio. Veja quantas pessoas ricas no planeta fazem o bem. Bom, mas voltando aqui, então esta oração faz com que a gente amplie a nossa consciência, como propõe a psicologia transpessoal, a consciência cósmica. Então, o indivíduo tem uma visão mais ampla, integral. Chamando aqui a atenção, André Luiz conta de uma experiência muito interessante quando ele está em nosso lar e eles recebem a visita de um espírito de um plano superior que vai dar conselho aos vários integrantes desse curso, desse grupo, que vão fazer excursões de socorro na Terra. E esse espírito, me parece que é o benfeitor Asclepios, quando ele se materializa num gabinete especial para a vinda dele do plano superior para a cidade espiritual, veja bem quem estuda mediunidade. Ele está se materializando numa cidade espiritual, para ver como a densidade lá ainda existe. E ele, de uma condição superior, precisa de uma preparação especial para se materializar. E André Luiz diz que quando esse benfeitor começa a falar, a fala dele é como se fosse blocos de informação. Em vez de sair uma palavra, olá, meu irmão, tudo bem? Sai tudo junto. Olá, meu irmão, tudo bem? Tudo junto. Não dá nem para a gente simular como seria. Então, à medida que ele vai falando, o grupo de pensamentos que ele está expondo, eles recepcionam tudo aquilo no instante. Gente, nós ainda não temos capacidade para entender direito esta grandeza. Mas quando ampliamos a consciência, nós enxergamos mais, percebemos mais, escutamos mais, tudo melhora. Então, continua. Que o indivíduo supera as barreiras mentais, das emoções e necessidades imediatas para alcançar os altiplanos. Ele supera as necessidades imediatas. Porque as necessidades imediatas nos chumba, nos prende ao chão, figurativamente. Que necessidades imediatas? Comida,
trabalho, sexo, contato com as pessoas, enfrentamento de situações difíceis. Tudo isso toma a nossa atenção, né? Por isso que Joana de Ângeles vai dizer no outro momento que nós temos necessidade de ter contato com a transcendência da vida. Se nós ficarmos identificados com a materialidade, a vida perde o sentido. Quando estamos identificados com a divindade, nós temos consciência que as coisas materiais são passageiras e superficiais. Não é o máximo essas informações que a espiritualidade traz para nós? Gente, nós estamos cercados de bênçãos, mas de vez em quando temos os nossos destemperos, as nossas dificuldades, e a gente perde de vista tudo isso, toda essa grandeza. Nem sempre é tão fácil a oração assinalada pela perfeita integração da criatura no Criador. Nem sempre é tão fácil. Nós precisamos persistir, persistir, persistir. A falta do hábito salutar interrompe o fluxo do pensamento e ideias estúrdias interferem no ato, dificultando a sintonia. Está aí uma explicação. Falta do hábito. Então, vamos lá. Nós criamos hábitos pela repetição. Então, eu sou decepcionado. Eu crio o hábito de ficar resmungando de forma depressiva. Eu passo por uma decepção, eu crio o hábito de brigar e ir à briga. Um hábito. Bom, é só um exemplo que são hábitos desastrosos, hábitos inadequados, ineficazes. Como diz aqui a benfeitora, eu posso criar o hábito. Eu fui decepcionado, vou fazer uma oração. Meu Deus, me dá força para entender o que está acontecendo comigo. O que está acontecendo com essa situação que não se realizou? O que eu posso aprender? Então, veja, eu estou exercitando um hábito, estou criando um hábito de oração para entendimento do que está acontecendo. Percebe? Então, vamos lá. A falta de hábito salutar interrompe o fluxo do pensamento, bom, porque a oração vai propiciar isso. E ideias estúrdias. O que é estúrdio? Pessoa que não tem juízo, imprudente. E então, continuando, e ideias estúrdias, imprudentes, interferem no ato. Interfere. Ideias atormentadoras interferem no ato. Então eu fico mais desguarnecido de recursos para enfrentar a situação. Dificultando a sintonia. Bom, se eu me decepcionei, estou triste. Estou triste. Bom, mas estou criando o hábito da oração. Dá-me força, Senhor, para superar isso. Já elevou meu padrão de energia. Isso faz com que eu entre em sintonia com planos mais altos, com os benfeitores. Quando eu fico resmungando, eu atraio espíritos doentes que vão comungar comigo a decepção, a reclamação. E aí eu caio num redemoinho que é muito difícil de sair. É difícil, mas a gente sai, mas é difícil. O indivíduo fica ruminando aquela ideia por horas, dias, meses, séculos. E tem dificuldade de sair. Por isso, às vezes, reencarna em condições onde vai ser planejado um modo de cortar aquele circuito vicioso mental. Então, deixa eu ver onde eu sair da sintonia. A insistência disciplinadora, mediante a criação de novo programa, termina por facultar a doce
interação entre o orante e o destinatário, que é o nosso Criador. A insistência disciplinadora. Então você vai orar e você percebe, estou fazendo uma oração mecânica. Tem gente que faz a oração mecânica fazendo a Ave Maria e o Pai Nosso. Ou outra que ela conheça. Então, ela pode começar a aprender a colocar o sentimento. Como? Bom, é uma coisa que eu também quero saber. Nós precisamos aprender. Em vez de ficar somente na racionalidade, tentando criar um discurso bonito, né? É o sentimento. O que eu estou sentindo? O contato com a divindade. Porque nós precisamos aprender a sentir. Aprender a sentir. Nós aprendemos a sentir a tristeza quando somos decepcionados, frustrados. Nós aprendemos aquele sentimento triste, pesaroso, atormentador da consciência, parece que não tem saída, parece que não tem alternativa, nós ficamos sem recursos, sem recursos. E quando nós aprendemos a sentir os bons sentimentos, nós vamos nos apegar a ele, assim como nós nos emaranhamos nos maus sentimentos, nós vamos nos apegar. Que sentimento gostoso, que alívio, que tranquilidade. De vez em quando nós somos bafejados pela presença amiga de um benfeitor espiritual ou a nossa sintonia alcança planos mais elevados e há um contentamento, uma alegria, uma esperança, uma certeza de que tudo vai melhorar. Nós precisamos usar o discernimento nessa distinção dos maus sentimentos e dos bons sentimentos. Se você se percebe entrando, enveredando para os sentimentos negativos, vocês sabem que nós na adolescência aprendemos a curtir a fossa, não é? Quando a gente não consegue o namorado e a namorada desejada, há uma capacidade de entrar na fossa danada, de ficar sofrendo. E não só isso, nós aprendemos socialmente com os nossos pais a cultivar a tristeza, o mal, as coisas más que acontecem, etc. E as coisas boas nós damos gargalhadas sem entender, sem aprender. Nossa, que experiência gostosa, deixa eu aprender sobre isso. Então, nós poderemos pegar um fiapo de sentimento elevado, e fazer esse fiapo se transformar numa corda. Né? Seguindo aquele estado aprazível, gostoso, elevado, que faz um bem muito grande. Emoção específica de paz percorre o ser que ora. Uma emoção específica de paz. Por exemplo, está aí um treinamento. Sentir a paz. Se eu sinto a paz, eu fico em melhores condições de continuar orando com a elevação. Então, o sentimento de paz percorre o ser que ora sempre que consegue alcançar com a mente e o sentimento a fonte geradora da vida. Eu não sei se vocês sabem, mas vão aprender nas obras de André Luiz, que existem espíritos especializados em atender às preces. Determinadas regiões espirituais, equipes de espíritos, eles respondem, eles atendem às preces dos encarnados e também desencarnados, que são dirigidas aos planos superiores. E eu estou lendo um livro,
Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, me parece que é esse, que tem uma experiência de uma oração refratada. Você imagine a situação. Olha só como o Espiritismo amplia a nossa visão. Uma mãe desencarna. E o que acontece? Nós que ficamos no corpo, nós temos a ideia falsa de que a pessoa que desencarnou se purificou, é um santo. No caso em citação, a mãe era muito ciumenta e muito apegada ao marido. E a filha ora para a mãe pedindo ajuda diante de uma situação. Então, entenda a situação. A mãe está recebendo um apelo da filha em oração pedindo ajuda. E a mãe está desequilibrada. Como que ela vai atender a filha? Não atende. Outros espíritos benfeitores vão atender o apelo da mãe. E nesse caso que eu estou citando, o benfeitor Clarencio é que vai socorrer a moça e André Luiz está junto. A mesma coisa, eu lembro que eu li, agora não sei onde também, esses santos cultuados pelas religiões, quantos deles são atormentados quando recebem pedidos de oração e eles foram antiéticos, abusaram da fé alheia, não tinha nada de fé no comportamento deles, não tinha nada de espiritualidade, se aproveitavam da situação para ter vantagens sexuais, financeiras, de bebidas, poder, etc. Você já pensou nisso? É interessante. Então, tem equipes preparadas para receber as orações. Muito bem. Determinações tradicionais no passado, impondo a prece, né? Determinações tradicionais, religiões tradicionais, não se preocupavam em estabelecer que se trata de um colóquio de fé, de esperança, de amor. Não ensinavam isso aos necessitados. Torna-se indispensável a identificação de propósitos entre o necessitado e o sublime dispensador, que é Deus. As pessoas no passado aprendiam a fazer as suas preces para os religiosos, né? Tinha a prece paga, todas aquelas coisas. Em vez de aprender a entrar em contato com o sublime dispensador, que é o nosso Criador. Quando a fé ora, olha que interessante essas colocações. Deixa eu ver o nosso tempo. Quando a fé ora, uma vibração ascendente e superior rompe as cristalizações mentais e abre o psiquismo ao Senhor. Quando a fé ora, o indivíduo cheio de fé, olha só, uma vibração ascendente e superior rompe as cristalizações. Rompe as cristalizações mentais. Que cristalizações? Essas ideias fixas que nós temos a respeito da vida e das coisas, os hábitos negativos, tudo isso favorece essa cristalização que é rompida através da fé. Quando a esperança ora, há uma natural comunhão que devolve a onda de luz que beneficia quem faz a solicitação da esperança. O indivíduo recebe de volta as energias salutares que está emitindo. Quando é o amor que ora, sucede uma fusão de psiquismos que culminam no êxtase. Fusão de psiquismo. Nosso psiquismo alça voo em planos mais elevados. É compreensível que, à semelhança de todo empreendimento psíquico, haja um exercício contínuo
a fim de que surja afinidades com as esferas superiores. E aí a gente pega o outro lado. Será que nós não estamos afinizados com as esferas mais baixas da vida? Quando nós passamos o dia xingando ou maldizendo alguma coisa, negativo, pessimista, não estamos em sintonia com os planos mais baixos, trazendo uma série de irritabilidade, mal-estar, desconfortos diversos, provocação de acidentes, etc. Então, à semelhança de todo empreendimento, haja um exercício contínuo. Vocês já pensaram quando nós estivermos sintonizados com as esferas mais altas? Os bombardeios negativos que estamos sujeitos não vão nos afetar como hoje somos derrubados. Reclama-se que nem sempre a oração resolve a problemática. Olha só, que eu falei logo no começo. Esta, porém, não é a sua finalidade real. A finalidade da prece não é resolver problemas. Solucionar os problemas que promovem o ser. Eu vou repetir aqui que eu fiz uma colocação que perde o sentido. Reclama-se que nem sempre a oração resolve a problemática, né? Reclamamos. Esta, porém, não é a sua finalidade real, solucionar os problemas que promovem o ser. Os problemas nos promovem, porque ao enfrentá-lo desenvolvemos as capacidades. Então a função da fé não é afastar o problema, porque o problema promove. Solucionar os problemas que promovem o ser, mas a prece, mas o inspirar na equação. A prece vai ajudar a inspirar na equação. Dar-lhe sabedoria e lucidez para superar as circunstâncias. Inspirar, elevar. Porque quando a gente está aturdido com os nossos problemas, há uma confusão, há um estado de limites psíquicos para entender as coisas. Nem sempre aquilo que se solicita em um momento aflitivo terá o mesmo valor e significado passados a urgência e o padecimento. É o que acontece muitas vezes, né? No momento da aflição, o indivíduo faz uma solicitação que logo que passa a tempestade, aquilo é desnecessário. Precisamos saber orar. E aí também falta de experiência, de maturidade, né? Talvez a indagação seria, Senhor, o que eu preciso? O que eu preciso? Porque nem sempre nós sabemos o que nós precisamos. Às vezes nós achamos que precisamos de coisas que nós aprendemos socialmente. Nós achamos que alguém tem uma coisa, nós queremos aquilo também. E pode não ser o melhor. Então, o que é bom para mim? O que eu preciso? Tem uma colocação de Joana de Ângeles num livro muito interessante, que você já ouviu muitos espíritas dizerem que nós estamos onde merecemos, não é isso? Ah, eu estou onde eu mereço. E Joana de Ângeles fala, não, nós não estamos onde merecemos. Nós estamos onde necessitamos, porque ainda não merecemos. Se nós merecêssemos, estaríamos em condição melhor. Então, nós estamos nessa condição porque necessitamos. Há aqueles que oram quando apenas estão defrontados pelos problemas e sofrimentos. São apelos desesperados entre revoltas e exigências que nem sequer saem do campo mental. Se o movimento da pessoa orar é somente reclamação, certamente que ele não tem a oração como hábito. Então, às vezes, não chega nem a exteriorizar as ideias e ele já desistiu da oração. Outros oram sob situações aflitivas, sem o sentimento de amor e de respeito ao Pai. Sem o sentimento de respeito, de sentimento e amor
o sentimento de amor e de respeito ao Pai. Não tem o sentimento de respeito e faz a oração. É se achar muito, né? Se achar muito. Outros oram, não. Descabidas presunções impelem os indivíduos ao ato da prece e, como se exigissem os resultados que esperam, impõem os seus tormentos. Porque é caprichoso, o indivíduo quer porque quer, e se não vem, ele fica atormentado, né? Impõe os seus tormentos, aí começa a brigar com Deus, fala que não existe a divindade, que não funciona, etc. É necessário orar com a ternura que se devota a quem se ama. A quem se ama não se deve falar com ternura? É o que temos que treinar. Então, falar com Deus brigando, resmungando, acho que não funciona assim. Acho não, está dito aqui. Outros oram sobre situações aflitivas sem o sentimento de amor e de respeito ao Pai. Descabidas presunções impelem os indivíduos ao ato da prece e, como se exigissem os resultados que esperam, impõem os seus tormentos. É necessário orar com ternura que se devota a quem se ama, sentimento de humildade, de afeto, de refúgio e de confiança no apoio de quem necessita. Ora, se eu estou rabugento, ranziza, nervoso, irritado, brigando, como que eu vou entrar em sintonia com os planos mais elevados? Os benfeitores falam que nós temos a obrigação de alcançar os planos elevados e não os benfeitores descerem até nós. Orar todos podem fazê-lo apenas repetindo palavras sem que o objetivo seja alcançado. Fazer mecanicamente. A verdadeira oração é aquela na qual o espírito se isola do mundo, encontra-se no santuário da fé e funde-se com o Supremo. Funde-se. Essa conexão suprema com o Criador, como Jesus nos ensinou. Pode-se orar a Jesus e aos espíritos bem-aventurados, mas o método é o mesmo. O indivíduo pode orar para o nosso Criador, para o nosso Mestre Jesus, para benfeitores do bem, que somos simpatizantes, mas o modo de funcionar é o mesmo, né? Não adianta brigar com o mentor. Tem gente que faz imposição, parece que o mundo se alegra de ajudá-la, parece que ela é muito importante. E quando ela mostra convicção, ela acha que isso vai ajudar na divulgação do bem. Não é bem assim, não é? Não é nada assim, é uma presunção absurda. Pode-se pensar no ser transcendente e sintonizar com a sua inefável misericórdia e depois expandir-se em pensamento até a perfeita identificação, a fusão com a divindade. Aqui é interessante que a benfeitora não está falando necessariamente na oração, olha só. Pensar no ser transcendente, pensar em Deus, pensar em Jesus, não começa a mudar as vibrações? Começamos a sentir mais esperança, alegria, coisas boas, né? Vão acontecendo. Embora Jesus, atendendo ao apelo do discípulo amado, que lhe pediu um modelo, não-lo deu na oração dominical. Orar é falar com os céus e silenciar na meditação para receber-lhe a resposta. Orar é falar com os céus. Falar com os céus, entrar em contato com os céus. E silenciar na meditação para
receber-lhe a resposta. A nossa muitas vezes, a nossa pressa, não deixa. O indivíduo faz a prece correndo, sem entrar em sintonia, sem se preparar, ele dificulta, né, as coisas. Muita falta faz a oração ao ser humano. Olha que colocação. Muita falta. Como nós oramos, quantas vezes nós oramos por dia? Não é a simples quantidade, mas é o contato com a divindade, é o contato com o transcendente para sair das limitações físicas. O soberbo, o egoísta, não se preocupam com a oração, porque se acreditam capazes de equacionar os enigmas do caminho, superar os ásperos desafios da ascensão. Mas quando o fazem, raramente o realizam com a humildade de coração, enganando-se aos desígnios, entregando-se aos desígnios divinos. Raramente realizam com a humildade de coração. Não se acreditam capazes de equacionar os enigmas do caminho, superar os ásperos desafios da ascensão. Muito bem. Deveria ser uma prática natural, porque pensar no bem, agir corretamente, viver com dignidade, são também formas enriquecedoras de oração sem palavras. Quer um exemplo sobre isso que está falando? Se você se põe a lembrar de uma cena agradável, uma viagem, a praia, o campo, alguma coisa legal que aconteceu, logo as nossas emoções se alteram. Começamos a sentir uma alegria, uma descontração, um bem-estar gostoso. Então, aqueles pensamentos bons causaram bons sentimentos. Ora, se eu me ponho a orar, elevando os pensamentos, pensando em coisas boas, no Criador, na espiritualidade, eu estou cultivando bons sentimentos que me faz sentir bem, alegre, confiante, favorecendo entrar em sintonia com os benfeitores que nos ajudam. Sempre que te sintas acoimado por qualquer incerteza e aflição, ora com unção. Acoimado quer dizer censurado, punido. Então, sempre que te sintas acoimado por qualquer incerteza e aflição, ora com unção. Quando te encontres em júbilo, ora em gratidão, quando estamos contentes. Sempre, não, aqui diz o seguinte: quando estejas em expectativa, ora acalmando a ansiedade. Acalmar a ansiedade, olha aí, um tema muito importante, hein? Na expectativa que o indivíduo se encontra. Jesus, que vivia em plena identificação com Deus, orava com frequência a fim de que permanecesse em sagrada união. Sagrada união. Podemos fazer o mesmo? Podemos. Nos esforçamos para isso. Estamos recebendo dicas aqui da espiritualidade superior. É quando na cruz suas últimas palavras de louvor foram de aquiescência à vontade do Pai, numa verdadeira oração. Tudo está consumado. Aqui está Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco nesse belo livro. Seja feliz hoje. Olha, o Espiritismo mostra para nós que fomos criados simples e ignorantes, né? Já temos aí uma
uma trajetória bem grande, razoável, né? André Luiz fala que demoramos 1,5 bilhão para alcançar a idade da razão e 200 mil anos de atividade psíquica, 200 mil anos de desenvolvimento psicológico. E olha o patamar que estamos, estamos no planeta inferior. Bom, então se nós somos criados simples e ignorantes, estamos aprendendo. E podemos otimizar o nosso conhecimento, a nossa evolução, aprendendo com o que a espiritualidade traz para nós de informações, de experiências pessoais, né? Se eles estão falando, ensinando isto a respeito da oração, que mais nós queremos? Que mais nós precisamos? O que se depreende disso é que muitas vezes nós queremos atalhos, cortar caminhos, querer facilidades. Então o indivíduo olha para cima, pronto, já está solucionado o problema dele. Deus respondeu aos apelos dele. É o pensamento primário, é o pensamento da criança, como diz a psicanálise, que tem o pensamento mágico. Mágico. Olha só como cria o pensamento mágico. A criança está chorando, a mãe aparece com comida, com leite para ele. É o pensamento mágico. Nossa, quando eu choro aparece comida. Olha que coisa maravilhosa. Quando ele cresce, ele vai ter o pensamento não primário e realista. Ele vai ter o pensamento realista. Para ele comer, alguém tem que comprar. Não sai da geladeira ou da despensa do nada. Não, alguém vai no supermercado comprar. É o pensamento realista. Então, o indivíduo ele quer melhoras na vida, o que ele faz para isso acontecer? Qual é o seu empenho? Qual é a sua tarefa nisso? Né? O indivíduo quer crescer, quer dominar um conhecimento. O que ele faz para isso acontecer? Tem que ir atrás. Mas o principal aqui para nos harmonizarmos, para elevar o nosso padrão de pensamento, de energia, de comportamento, é a oração. Precisamos nos debruçar mais para vencer aqueles pontos conflitivos de personalidade, de atritos com a sociedade, adquirindo uma condição melhor para lidar com tudo isso, uma vez que propicia uma ampliação da consciência. Bom, hoje é o nosso último encontro deste ano. Nós não teremos o estudo dia 28/12, no dia 4/1, e voltaremos no dia 11 de janeiro. Desejo que todos tenham um Feliz Natal, sempre com Jesus em mente, um ano novo legal, onde possamos aproveitar bem para evoluirmos cada vez mais. Agradecer a Deus, a Jesus, por conhecermos o Espiritismo, saber da nossa condição de espíritos imortais, reencarnados, para melhorar sempre. Aquilo que estamos enfrentando, que está difícil, ou foi difícil, tudo vai passar, como nós sabemos, no processo evolutivo tudo passa. Agora, vamos fazer a nossa parte. A espiritualidade está nos ajudando, vamos fazer a nossa parte. Quando voltar às casas espíritas, vamos nos oferecer para o voluntariado, voltar às aulas, aos estudos diversos, atividades assistenciais. Que bênção que é a casa espírita quando ela está funcionando, né? Como faz falta, eu sinto muita falta. E dos estudos que fazemos também nas casas André Luiz, no Centro Espírita Nosso Lar, que estudamos lá o livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, e no Educandário Amélia Rodrigues de Santo André, que estudamos o livro Crises Existenciais. Não, esse foi o livro anterior, Encontro com a Vida
encontro com a vida e com a morte. Acho que é alguma coisa assim. Bom, são estudos que estamos fazendo. Agora, então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade desse encontro, a assistência que recebemos em todo esse período de estudo do livro, dos benfeitores que nos ajudam na proteção de nossos lares, na concentração. Que boas vibrações possam sair do nosso encontro, ajudando o planeta a melhorar, a se recuperar da crise, para que dias melhores sejam na nossa existência. Obrigado a Deus, ao nosso Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais. Boa semana a todos e até o dia 11 de janeiro estaremos de volta. Um beijo para todo mundo. Até lá.